Oi pessoal, eu sou o Caio Flori, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o foco é saúde e emagrecimento, aqui falando sobre emagrecimento saudável e fácil. Falamos sobre técnicas para melhorar a sua saúde, para você ter mais longevidade, mais disposição e muita energia. É você no controle total do seu peso e da sua saúde, e o episódio de hoje é sobre a continuação do capítulo anterior. Como você vai aumentar a sua longevidade? Isso mesmo, sua expectativa de vida por meios naturais. Mas antes disso, eu vou falar brevemente sobre o coach emagrecimento. Isso mesmo, o coach emagrecimento, pessoal, quem está fazendo coach emagrecimento está emagrecendo 2 kg por semana com facilidade. Então aproveite essa oportunidade, é uma grande oportunidade para dar um passo bem grande em direção a uma melhor saúde e emagrecimento. É um serviço personalizado, você vai aproveitar a promoção de férias que ainda está em vigor e pode parcelar até mesmo em 10 vezes no cartão. No capítulo de hoje vamos falar sobre o jejum intermitente para a saúde, não só para o emagrecimento, mas para a saúde. O jejum é mais importante para a saúde do que para o emagrecimento e eu vou explicar esse fenômeno mais adiante. Eu vou falar sobre os principais sinais que ativam a autofagia no corpo, ou seja, a renovação das células durante o jejum, todas as quais envolvem a detecção de nutrientes. E vou falar sobre o papel dos diferentes tipos de privação de nutrientes no jejum e na autofagia. Como a autofagia tem mostrado retardar o envelhecimento, isso mesmo, retardar o envelhecimento. Como ela previne as doenças neurodegenerativas, eliminando agregados de proteínas nocivas no cérebro. Como certos compostos, conhecidos como miméticos de restrição calórica, ou miméticos de jejum, incluindo resveratrol, espermidina, extrato de melão amargo, como eles podem induzir a autofagia e renovar as células, de modo a enganar elas através da modulação de uma ou mais das 3 principais vias de sinalização de autofagia. O jejum, entre outras coisas, estimula a autofagia. E é realmente interessante ver a história da autofagia, porque o nome vem de autosphagy, que significa em grego autoalimentação. E na verdade é um fenômeno observado principalmente no contexto de estresse. Mas não é o contexto de estresse que a gente está acostumado a dizer na sociedade moderna. Então, é um estresse que, quando as células estão estressadas, elas frequentemente sofrem essa reação autofágica, que ocorre um pouco antes delas morrerem. Então isso significa que a autofagia é um meio de adaptação ao estresse e uma técnica da célula para evitar a morte celular. Logo, o principal objetivo da autofagia é a adaptação às condições variáveis e a adaptação ao estresse extremo. E no final, evitar o desaparecimento indevido da célula. E esse estresse da célula é o tipo de estresse que faz que as células fiquem mais fortes. Essa é a palavra-chave. Já viu a frase, marinheiro bom não é feito de mares fracos? É exatamente isso que está acontecendo nas suas células. Elas ficam mais fortes com os exercícios, elas ficam mais fortes quando são submetidas a certos tipos de estresse, como sauna, polifenóis, antioxidantes da dieta, e você adivinhou, jejum, com certeza o jejum. E eu vou falar mais sobre jejum, que estimula muito a autofagia, que é um fenômeno espetacular na biologia celular. Você pode ver com os próprios olhos no microscópio, porque as células ficam com um formato oval chamado de vácuolos, e é uma membrana que isola uma parte da célula do resto da célula. Então a autofagia é um processo de regeneração das suas células, é um processo que consiste em sequestrar porções do citoplasma da célula e depois digeri-las, para reciclar o material e degradar as macromoléculas em micromoléculas, permitindo a reconstrução das estruturas que foram destruídas. Então, tecnicamente, o que faz a autodigestão das porções do citoplasma é o autofagossomo. Assim, ele sequestra porções das células do citoplasma, pode ser uma organela inteira, incluindo as mitocôndrias, pode ser agregados de proteínas, pode ser bactérias, vírus que invadem as células. Ele vai reciclar tudo, todas as partes das células. E esse autofagossomo, uma vez fechado, ele se funde com o lisossomo, que é um tipo de estômago da célula. E todo o conteúdo sequestrado no citoplasma da célula será digerido no lisossomo, que é esse tipo de estômago da célula. Portanto, o jejum causa autofagia, esse processo de regeneração da célula, e quando uma célula é privada de seu suprimento energético, que pode ser ausência de nutriente ou ausência de fatores de crescimento necessário para esses nutrientes serem transportados do mundo exterior para o espaço intercelular, e essa privação calórica que induz a autofagia, e as células realmente destruirão suas reservas bioenergéticas, que são macromoléculas, proteínas, lipídios e ácidos ribonucleicos para gerar energia. Portanto, as partes velhas e danificadas das células serão eliminadas e as boas serão renovadas.
Como efeito colateral desse processo de autofagia e jejum, você geralmente também observa a inibição da mTOR e da via AMP quinase também, que são enzimas envolvidas no anti-envelhecimento, quando a mTOR é inibida no fígado e nos órgãos e quando a AMP quinase é ativada. Estudos comprovam há um tempo já que a restrição de carboidratos ou restrição de proteínas causa esse efeito anti-envelhecimento. E é por isso que a cetogênica funciona tão bem em prolongar a vida dos ratos se feita corretamente nos humanos também. E isso é bem mensurado nos estudos e é bem documentado. No entanto, quanto à autofagia em si, não há nenhum biomarcador não invasivo clinicamente relevante e parece que é necessário que haja mais trabalho antes que isso realmente aconteça. Antes que você possa chegar lá no seu médico e dizer, quero fazer um teste de autofagia porque eu acabei de fazer um jejum de 24 horas, então eu quero medir meus níveis de autofagia. Isso não vai acontecer tão rápido. Seria maravilhoso ter essa recompensa, poder medir a autofagia e os resultados do jejum e obter um incentivo objetivo com esse biomarcador, mas não chegamos lá ainda. E quando chegar, vai chegar nos Estados Unidos, antes de chegar no Brasil, pode ter certeza. Então a pergunta que não quer calar: se comer dentro de 8 horas, todos os dias, né, a janela restritiva de alimentação de 8 horas, ou seja, jejuar por 16 horas, esse jejum de 16 horas vai induzir autofagia em algum dos nossos tecidos? Tem evidência para isso? Bom, há estudos. E Craig Thompson publicou um artigo sobre variações circadianas na autofagia hepática. E ele observou os resultados de não comer durante o dia, que resultou em autofagia elevada no fígado. Então esse resultado é bem intrigante, né? Esses outros estudos mostraram que o processo de autofagia pode começar após 12 horas de jejum e ser intensificado após 16, 18, 24 ou 48. Quanto mais tempo, maior a autofagia. Sabemos que o jejum intermitente de 16 horas diário melhora uma série de marcadores de saúde, como o último estudo de 2018 mostrou, que eu publiquei no blog. Novamente, não é preciso emagrecer para se beneficiar do jejum, embora a perda de peso praticamente sempre acontece. Você vai emagrecer 700, 800 gramas num dia de jejum de 24 horas, mas não importa se você ganhou esse peso de volta. O benefício do jejum, ele dura bastante tempo, esse jejum mais longo de 24 horas, ele é incrível para ser feito 2 ou uma vez no mês. A janela restritiva de alimentação, TRF, melhorou a sensibilidade à insulina, a responsividade das células B, ou seja, melhorou a função da insulina no pâncreas, redução da pressão arterial, do estresse oxidativo e reduziu inclusive o apetite. Ou seja, não comer durante a parte da noite, pular o jejum, no caso desse estudo, melhorou muito a fome, reduziu drasticamente a fome dos participantes. E os pesquisadores mostraram que essa janela restritiva de alimentação melhorou uma série de aspectos de saúde cardiometabólica e os efeitos do jejum intermitente não são exclusivos, portanto, à perda de peso, porque os participantes não perderam peso. E só para exemplificar um pouco o que a literatura científica mostra quanto a isso, o jejum de dias alternados aumenta dramaticamente a longevidade dos ratos sem reduzir o peso deles. Então eu só vou explicar um pouco para vocês entenderem. Sabemos que em humanos, diminuir a ingestão de 20 ou 40% das calorias reduz o envelhecimento e aumenta a longevidade. Isso para humanos e para ratos, sem sombra de dúvidas. Outros estudos mostram que a qualidade da alimentação que é o mais importante, tipo cetogênica, mas esse não é o ponto. O ponto é que reduzir a ingestão de calorias para 20 ou 40% reduz o envelhecimento e aumenta a longevidade. Mas o jejum de dias alternativos causa o mesmo efeito nos ratos sem alterar o peso. Então o jejum de dias intermitentes, os camundongos, é o seguinte: um dia sem comer e outro dia com a nutrição normal. E no final, então, você tem uma oscilação de peso dos ratos de 10% dos dias. Seria 7 vezes menor nos humanos, é claro, porque os ratos são muito diferentes, mas independente disso, essas oscilações tendem a tornar menores porque o camundongo se adapta ao estresse de ficar sem a comida. Ele se adapta ao estresse de ficar sem comida. Mas o resultado final é que um rato de jejum intermitente tem o mesmo peso que um rato normal, porque eles acabam comendo mais nos outros dias para compensar a falta de calorias, manter o peso, e mesmo assim eles vivem 25 a 30% mais que os ratos com o mesmo peso, mas que não fizeram jejum. Tamanha a importância do jejum para uma maior longevidade, e não é à toa que todas as culturas tradicionais do mundo fazem. Os camundongos, restrição calórica, apesar de viverem 30% a mais, eles eram raquíticos, eles pesavam 20, 30% menos. Com certeza não é isso que você quer. Caros ouvintes, o que vocês acham que é melhor para a longevidade e para a saúde? Ser anorexo
ou fazer o jejum regularmente. Sem sombra de dúvidas, o jejum. E, novamente, apesar dessa diferença do peso, da restrição calórica versus o jejum intermitente permite uma expansão de vida da mesma forma que a restrição calórica. Então, pode-se também considerar que isso pode ser mais divertido e conveniente. Eu prefiro o regime intermitente, com certeza, porque significa satisfação durante um dia e restrição alguns dias do mês apenas. Mas não é uma insatisfação permanente, como no caso da restrição calórica, que inclusive atrapalha todos os hormônios, tem uma baixa hormonal, e no jejum tudo é preservado, tudo é otimizado, com os diferentes protocolos de jejum, não só um tipo de técnica de jejum. Inclusive, o hormônio de crescimento é aumentado em 200% com o protocolo de jejum longo. E esse aumento do hormônio de crescimento não demora muito para acontecer. Se você fizer exercício em jejum e comer 1 ou 2 horas depois, é preciso aguardar Geralmente é preciso aguardar um pouco, aguardar 1 hora para intensificar o efeito GH. E só depois de 1 hora de treinar, você pode comer para assim aumentar a produção de GH. Então você não precisa esperar um jejum longo para que isso aconteça, você pode treinar em jejum para ter esse efeito favorável na síntese de proteína e no GH, comendo um shake de proteína pós-treino, 1 hora pós-treino ou 2 horas. Além disso, do GH, você vai ativar as vias antioxidantes internas do corpo, como a enzima superóxido dismutase, a glutationa. Então vai fazer uma renovação muito boa nas suas células. O seu corpo vai deixar de trabalhar para digerir o alimento e vai passar a trabalhar na renovação interna. Muito diferente da restrição calórica, eu vou repetir, muito diferente, totalmente diferente em muitos aspectos. Então, você não precisa ficar dia sim, dia não, fazendo jejum de 24 horas para ter esses benefícios, como no caso dos ratos. Você pode alcançar mesmos benefícios substanciais incorporando diferentes técnicas de jejum na sua rotina. Por exemplo, eu faço jejum de 13 a 16 horas todos os dias. Em geral 14, não varia muito de 13 para 16 não, eu fico aí na faixa de 14 e eu faço jejum de 24 horas 1 ou 2 vezes no mês. Muito fácil, eu já fiz alguns de 30, 33, mas o de 24 é mais fácil ainda, sem ter um mínimo de interferência nas suas atividades diárias. Você pode ser produtivo, fazer tudo, dormir bem. Eu gosto de fazer janta a janta, ou seja, das 7 da noite até as 7 da noite do dia seguinte. E incluir o jejum longo de 48 horas algumas vezes no ano seria interessante. Só que é muito complicado para muita gente que não está acostumado e não é tão prático assim. Então uma versão prática, porém muito eficiente, de imitar esse jejum longo de 48 horas é o chamado Fasting Mimicking Diet, no qual você fica 5 dias com uma restrição calórica de 40% do total das suas calorias. Em outras palavras, você consome apenas 40% das calorias do que você consumiria normalmente em 5 dias. Seria em torno de 500 calorias 3 dias desses 5 e os outros 2 dias 700 calorias, para a maioria das pessoas, mas varia de pessoa para pessoa. Outra coisa, uma coisa que vocês podem fazer para aumentar a longevidade é suplementação adequada, é extremamente importante. Eu falei sobre esses compostos que imitam a restrição calórica, como resveratrol, extrato de melão amargo, espermidina, são muito importantes, vocês podem estar incluindo agora. Não sei se vende no Brasil, com a facilidade vocês vão encontrar nos Estados Unidos, mas pode colocar no Amazon ou no iHerb, site iHerb que entrega no Brasil todos os suplementos que estão disponíveis nos Estados Unidos. No próximo capítulo eu vou falar sobre o café, se ele prejudica o jejum. É muito fácil de responder. O que você pode fazer para melhorar o sono durante o jejum longo, ou seja, de 48. O que você pode fazer para melhorar o seu sono durante o jejum longo, de 24 a 48 horas. Porque, como eu falei, o corpo precisa dormir menos, então ele acaba dormindo menos, você vai acabar dormindo menos se você fizer 36 ou 48 horas de jejum. Então o que você pode fazer para mitigar isso e manter o seu sono parecido como de costume? Qual é o efeito hormonal do jejum nos homens e nas mulheres? Vou abordar um pouco mais aprofundadamente essa questão. Qual é o melhor tipo de jejum se o seu objetivo é a composição corporal? Ou seja, perda de gordura e ganho de massa muscular. Você quer fazer o jejum para preservar o músculo e ficar mais rasgado e definido. Então eu vou falar bastante sobre isso. E vou falar sobre o jejum longo. Qual é a repercussão dele no seu metabolismo. Meu nome é Caio Fleury e até a próxima, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições. Inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533
8525 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.